Fala aí, meu futuro aprovado, tudo bem? A aula de hoje para falar sobre China. Esse país aí que provavelmente a gente já traçou várias características, vocês já entenderam, que já puderam entender diversos pontos, né? Mas a gente vai falar da China de forma específica na aula de hoje. Eu falei que a gente só trataria, né, de forma individual da China e dos Estados Unidos. A China é a maior potência comercial do mundo, a segunda maior potência econômica, e já, né, seria aí a primeira. Nesse caso, a gente tem uma diferença de potência comercial para potência econômica. A gente tem aí a China como o país que mais cresce na atualidade. Ele também está no centro das últimas calamidades internacionais, né? Ali a China foi onde surge o Covid-19 e a gente tem aí a pandemia mundial. Então, recoloca a China nas discussões geopolíticas da atualidade. E a gente vê aí que as últimas reuniões que aconteceram entre grandes grupos de países, como, por exemplo, o G7, falou-se bastante da China, tá? Então, assim, é importantíssimo a gente olhar com cuidado, né? Até mesmo porque a nossa prova, a nossa banca, ela gosta da China, e a China aí tem diversas singularidades que fez com que ela entrasse aqui nessa aula de forma individual. Bem, basicamente a gente tem que pensar na China todo o contexto histórico dela, que não é o ponto principal da nossa aula, entender como que a China ela nasce como país e como se desenvolve, mas basicamente a gente já tem a China como uma potência demográfica há milhares de anos atrás. E outra coisa também, né? Toda uma estruturação já urbana, já demográfica, já política, em momentos em que outros países ainda estavam se estruturando, tá? A bússola, a pólvora, a gente sabe que todas essas tecnologias elas surgem, né? E o mundo asiático, na verdade, ele acaba tendo ali como seu epicentro o território chinês. Show? A gente sabe também que, assim, em termos territoriais, a China sempre foi o mais gigante, né? A gente tem aí o terceiro maior território do mundo. E não somente isso, mas também todas todos os monumentos, todas as construções da China sempre foram em pontos importantes dentro desse epicentro geopolítico da história, né, da antiguidade e até mesmo da atualidade, tá? Então, a história da China, ela é basicamente desde cerca de 5.000 anos, a gente tem toda aí uma trajetórias que vão desde períodos medievais a lá mundo asiático, né, até momentos mais capitalistas, integrados com o mundo ocidental, até o momento em que a China ela tem ali a sua revolução cultural e a gente tem a China se adequando aos moldes que ela tem hoje, né, que seria uma China comunista durante a Guerra Fria associado à União Soviética, depois seu rompimento. Vou falar tudo isso para vocês, tá? Mas de uma forma geral a gente tem que pensar que foi um longo processo que possibilitou a China chegar a este momento, que não é isolado, mas que também foram decisões específicas que formularam a potência geoeconômica que nós temos hoje em dia, tá? A China é o país mais populoso do mundo, como vocês devem saber, e um país que tem essa potência demográfica, ela acaba também sendo uma potência em termos de mão de obra, mercado consumidor, e só por isso, tá? Só por essa característica, ela já vira aí um centro importante de atração, seja eles de investimentos estrangeiros ou de investimentos do próprio estado, tá? Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem que ver que as características geográficas e históricas da China possibilitaram o momento atual. Show? Tranquilo? A China é dividida em basicamente regiões geográficas, porque ela é bastante diferente em temáticos. Todo território, né, que é bastante extenso, ele acaba sendo regionalizado. Essa regionalização, de forma inicial, é fomentada pelas questões geográficas, climáticas, de solo, hidrografia, etc. Estou aqui mostrando para vocês quais são as áreas. A gente tem a China do Leste, Mongólia Interior, a Mongólia, Xinjiang e o Tibete, tá? Basicamente, Mongólia Interior, Tibete e Xinjiang são áreas bastante periféricas que nós temos da China, bastante interiorizadas, bastante ruralizadas, tá? Outra coisa importante, então, é que a gente vai ter uma concentração de população, uma concentração de investimentos, uma concentração de desenvolvimento também, principalmente nas áreas da Manchúria, nessa parte mais ao norte da China, e da China do Leste.
Lembrando que a gente tem áreas também que fazem parte da China, tá? Mas hoje são enclaves ou são regiões semi-independentes, que no caso é Macau, Taiwan e Hong Kong. Tá? Então vai além um pouco dessa área continental que vocês estão vendo aí. Então essas são as regiões. Tá tranquilo? Então assim, eu coloquei para vocês, eu fiz um apanhado histórico para a gente poder entender a economia do século XXI. E basicamente a gente tem que entender que até metade do século XIX a gente vai ter toda uma reestruturação territorial da China muito específica, e a gente também vai ter uma dominação chinesa muito voltado para a questão interna mais do que para a externa. Isso vai fazer com que o país seja extremamente isolado, tá? E com esse isolamento, a China consegue se desenvolver de forma interna, de uma maneira muito específica, tá? Dessa forma, a China vai conseguir preservar em muito sua autonomia. Então, ali durante o século XIX, a gente vai ter diversos conflitos, principalmente porque a gente sabe que no século XIX a gente vai ter um apanhado imperialista da Europa, que vai olhar para a África e para a Ásia, né, como os centros da nação. A China vai acabar sendo uma dessas áreas a ser subordinada, né, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra, por exemplo, toma Hong Kong e Taiwan, mas de uma maneira geral, por exemplo, isso só vai voltar para a China no final do século XX, tá? Mas de uma maneira geral aí, a China no final do século XIX, ela sofre uma perda do seu território e ele acaba também sofrendo, né, o imperialismo de algumas potências. Por exemplo, nós temos as potências europeias, a Rússia, etc, tá? Aqui eu deixei para vocês, então, um resuminho sobre isso, né? Em 1839, o imperador resolve por fim ao comércio ilegal de ópio realizados pelos ingleses. Isso vai desencadear uma guerra, né? Hong Kong, né, é tomado pelos ingleses, que só volta em 97. Então é bastante diferenciado essa questão, tá? O que acontece? Quando a gente tem o início do século XX, vai começar a ter mudanças. Essas mudanças elas vão ser bastante específicas no pós-Segunda Guerra, principalmente quando a gente tem ali o momento da Guerra Fria, tá? Então, durante o momento da Guerra Fria, final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem aquela bipolarização do mundo que vocês já estudaram. A China ela vai começar a ter alguns embates entre uma porção mais nacionalistas e porções comunistas, tá? E aí, no caso, a porção comunista, ela acaba liderando e vencendo esse embate, esse duelo, tá? E aí a gente vai ter a formação da República Popular da China, estruturado sobre um regime político comunista, regime político autoritário, não democrático, unipartidarista, que até hoje existe, tá? Então, assim, de uma maneira geral, para a gente poder entender a história geopolítica da China, a gente vai ter que entender a história dela no século XX. E aí, o que acontece? O momento em que ela se torna comunista. Hoje, a China é o maior país híbrido que nós temos do mundo, que é um país que é comunista, que tem ali o apelo às ideias comunistas, mas a economia é capitalista, que passou por uma liberalização econômica, tá? Então, de uma forma geral, esse entendimento que a gente precisa ter das características geopolíticas atuais da China, ela advém desse momento pós Segunda Guerra dentro do contexto de Guerra Fria, tá? Porque, na verdade, a China vai passar por dois momentos diferentes. A gente vai ter o momento de governo do Mao Tse-tung, tá? E depois do Xiaoping. Basicamente, vão ser duas Chinas completamente diferentes, porque a gente vai ter dois objetivos diferentes. Nesse primeiro momento, a gente vai ter uma integração territorial através dos ideais comunistas, da igualdade, a gente vai ter uma tentativa de reforma agrária, e outra coisa muito importante é que dentro dessas estruturações agrícolas, a gente vai ter a formação das comunas populares, tá? O que acontece? A gente tem que pensar de uma forma bem individual quando a gente fala do comunismo na China em relação ao resto do comunismo de outros países, como eram os países da União Soviética, tá? Porque ele não foi simplesmente uma cópia da União Soviética. Ele manteve ali, né, a sua estruturação, os ideais comunistas, socialistas, etc.,
mas ele se organizou de forma diferente, tá? Por exemplo, as comunas é um exemplo disso. E basicamente, o que que são essas comunas? São grandes unidades de produção rural que pertencia 100% ao Estado, tá? E aí, nesse caso, a população, ela não podia vender, ela não podia comercializar, ela não poderia colocar uma livre economia de mercado, uma livre concorrência com aquilo que ele produzia. O Estado, ele detinha 100% da exploração da terra e da produção da terra para esse agricultor, tá? Isso vai gerar uma grande problemática, tá? Porque isso vai diminuir a produtividade dos campos, levando a população chinesa a uma grande fome, tá? Mas, de uma maneira geral, com a colocação das comunas, a gente vai ver também um reinvestimento muito grande daquele dinheiro que ia para a agricultura para a industrialização. É o momento de industrializar a China. E isso vai prejudicar ainda mais essa população que, em sua grande maioria, vive nas áreas rurais. De uma forma geral, gente, até hoje, século XXI, a maior parte da população chinesa vive em áreas do interior, áreas do campo, tá? E vocês imaginam isso no final da década de 50, no início da década de 60, ainda era muito maior. E a gente reinvestir, né, em dinheiro, tirar o investimento do campo para colocar na indústria, é trazer, né, um atraso muito grande e a proibição também, né, da comercialização dos bens agrícolas vai causar um impacto muito grande. Então, assim, a gente vai ver que as decisões políticas feitas durante o momento Mao Tse-tung, elas vão levar a China a deteriorar a sua economia, a deteriorar as suas relações políticas com os países. Até mesmo porque, em um certo momento, na década de 70, a gente vai ter, a gente vai ter um rompimento, né, legal entre a China e a União Soviética, tá? Assim, é um legal. Isso já vem desde o final da década de 50, tá? No início da década de 60 a gente já tem um rompimento e isso vai só crescendo, tá? Até mesmo porque o que que acontece? A China, ela acaba, né, apoiando a invasão da Coreia do Norte na Coreia do Sul. Isso para quê, né? Para poder conseguir apoio da União Soviética. Mas um dos grandes objetivos da China de Mao Tse era basicamente transformar a China numa potência, tá? A lá União Soviética. Lembrando que a gente tá falando da maior potência econômica da época, que era a União Soviética. Então ele queria. Mas o governo soviético ele tinha muito medo, né, dessa ascensão asiática, dessa ascensão chinesa na Ásia, né? Dessa dualidade de potências. Então ele vai lá e nega, por exemplo, a China de construir, por exemplo, de construir alas nucleares, de bombas nucleares, de ogivas nucleares, tá? Então essa é uma das grandes motivações do rompimento, né, da China com a União Soviética. E hoje, por exemplo, a China, ela tem essa preocupação também com outros países. Por exemplo, o Japão é um país desnuclearizado, é um país pouco militarizado, né? A Coreia do Sul também. Então, por exemplo, tem muitas bases militares norte-americanas no Japão e na Coreia do Sul como resultado do final da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. E para a China é extremamente interessante esses países se manterem assim, porque eles não crescem, tá? Ah, professora, mas e a Coreia do Norte que cresce muito? Será que não é uma preocupação? É por isso que a China, que é uma das principais parceiras da Coreia do Norte, ela mantém ali a Coreia do Norte, ó, no cabresto legal, para que ela não crie um momento de tensão muito grande e que faça com que esses dois países queiram se militarizar, queiram receber apoio, mais apoio da OTAN, etc. Então, assim, é um cenário geopolítico, xadrez geopolítico muito específico que a China ela está tentando ali organizar direito. E uma coisa bem legal da gente pensar é que durante o século XX a gente vai ter basicamente os centros de poder do mundo pautado no mundo ocidental. E agora a gente vê claramente que isso já tem mudado e muito. E a gente tem tido um redirecionamento para onde? Para o mundo oriental, principalmente para o Japão, sem sombra de dúvidas, a China e a Coreia do Sul. E também a gente não pode esquecer
dos tigres asiáticos, né? Na aula de Ásia, vocês vão entender especificamente o que são tigres asiáticos, tá? Apesar de eu já ter conversado isso com vocês, que são aqueles países recém-dados, como Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malásia, Tailândia. Então, assim, a gente tem visto uma recentralização do poder econômico, né, do século XXI para a Ásia, e isso se fortaleceu com a pandemia, tá? Porque esses países, não somente a China, eu não tô falando aqui nenhuma teoria da conspiração, não, tá, gente? Porque houve lá da China e do vírus ter nascido de forma montado, né, não natural, de forma não biológica e tal. Existem essas teorias da conspiração, que hoje é assim, em junho de 2021, os cientistas têm uma decisão unânime que o código genético, né, do coronavírus, ele é natural, ele não tem como ter sido criado em laboratório, esse Covid-19, né? Então, assim, por enquanto, até agora não se descobriu nada, então a gente não pode falar de teorias de conspiração, que a China criou. Tô falando aqui de fatos, né? Fatos científicos, de que a China criou uma bomba biológica, né? Uma arma biológica. A única coisa que a gente pode entender é que, assim como a China, outros países asiáticos, né, eles tiveram uma rápida resposta a essa crise, tá? E aí, no caso, conseguiram manter um ritmo de crescimento adequado, né? Não tão quanto estava anteriormente, porque em momentos de pandemia nenhum país continua a crescer, até mesmo porque a China, ela cresceu bastante, principalmente a partir da década de 80, é o país que mais cresce no mundo, mas de uma forma geral, os países asiáticos que estavam ali num ritmo bem rápido, eles travam, né? Eles freiam seu crescimento, mas continua a crescer, tá? Então, assim, falando desse período, desse primeiro período socialista, né? A gente tem dois períodos bem demarcados, né, na República Popular da China. No primeiro momento, a gente tinha ali o socialismo mesmo, o comunismo mesmo, a economia planificada, o Estado tomando conta das propriedades, a falta de liberdade política muito grande, a falta de liberdade comercial. Então, assim, era aquela estrutura tradicional que existia, né, que existia na União Soviética, se reproduzia na China, né, de alguns pontos diferentes, mas de uma maneira geral era isso, tá? A gente vai ter basicamente uma revolução dentro da revolução, porque, né, quando a gente tem a entrada do comunismo, que foi uma revolução, e a gente vai até ter, né, a parte comunista, né, a parte que brigava, os opositores políticos do Mao Tse, fugindo para Taiwan e formando ali uma ilha capitalista, uma ilha semi-independente, né, porque assim, eles se declaram independentes da China, mas isso não é aceito, é uma das grandes tretas geopolíticas atuais, né, da China tentar reincorporar de forma pacífica, né, Taiwan ao resto do país. Mas, assim, essa diferenciação já vem lá desde a década de 50, desde a Revolução Chinesa, desde o momento em que há a separação, e essa parte política capitalista, nacionalista, de uma forma geral, consegue ir para a ilha de Taiwan, tá? A gente vai ter uma outra revolução enquanto esse processo comunista está se estabelecendo, que é a revolução cultural. O que é a revolução cultural? A gente já tinha um Estado não democrático e o Mao Tse, que rege a China com mão de ferro, ele vai lá e coloca ações ainda mais arbitrárias, né, e coloca mais perseguições políticas, até mesmo dentro do Partido Comunista. Tá? Então, assim, isso vai criar uma insatisfação muito grande, principalmente uma perseguição muito grande ao povo chinês. Uma das grandes, é, uma das grandes ações nesse momento, por exemplo, é a implicação da lei, do filho único, da política do filho único de controle estatal, em relação à taxa de natalidade da população chinesa, que crescia a passos muito largos, né? E era obrigar também a população a se organizar em termos de planejamento familiar, a ter somente um filho dentro de um momento em que não se tinha ainda
métodos anticoncepcionais, contraceptivos efetivos. Em 1976, né, o Mao Tse ele vai morrer e aí vai haver uma briga política para quem vai ascender ao poder, e nesse momento entra o Deng Xiaoping, que vai organizar a China completamente diferente de como organizava o seu antecessor, tá? E aí, no caso, ele vai ser o responsável pela abertura política da China. Aí ele vai ser responsável pela liberalização econômica da China. Até mesmo porque esse plano, né, de economia 100% planificada que existia, né, no período Mao Tse, basicamente não dava muito certo, levou a uma deteriorização econômica muito grande, né, da China. Então, ele vai promover liberalização econômica, ele vai também iniciar um processo de abertura somente da economia, tá? Então, ele vai inserir a China na globalização, tá? Então, assim, é um momento que a gente vai começar a criar cenários muito de crescimento chinês. Então, são esses dois momentos que eu falei para vocês. A gente tem o momento de Mao Tse e a gente tem o momento de Xi Jinping. E aí, basicamente, esse momento que não deu certo, ao contrário do que aconteceu na União Soviética, que eles só foram reparar muito tempo depois, com a morte desse líder, a gente pôde ter a ascensão de um novo líder com novas perspectivas, com novas ideias, tá? E essa liberalização econômica, essa colocação da China na globalização, vai fazer com que a gente tenha, então, a China se tornando a grande potência emergente do mundo atual, tá? E uma das primeiras e gigantescas ações foi transformar a China num modelo de economia de mercado. O que acontecia, né? O que é a economia de mercado? Economia socialista de mercado. Se mantém socialista, né, no campo das ideias, no campo da política, mas, né, a economia, ela vai ser de mercado. A economia, ela vai ser capitalista. Se eu tenho uma empresa, eu só tenho uma economia capitalista, então eu tenho que ter a entrada de empresas estrangeiras, eu tenho que ter a entrada, né, de investimentos estrangeiros e etc. Estou realmente abrindo, né, o meu país para a entrada, né, de outras empresas. E dessa maneira, a gente não pode esquecer que uma das grandes ideias que nós vamos ter com esse primeiro momento de empresas estrangeiras e investimentos estrangeiros é os joint ventures, que é basicamente uma união entre essas empresas estrangeiras, a obrigação dessas empresas estrangeiras de se unir com empresas estatais. E aí essas empresas elas foram crescendo tanto que ao crescer as empresas estrangeiras, crescia as empresas estatais. Mas principalmente a partir da década de 90, a gente vai ver uma diminuição muito grande dessas estatais, porque a economia, ela é basicamente, a economia capitalista, ela é basicamente neoliberalista. E o neoliberalismo ele tem base no quê? Ele tem base no Estado mínimo interventor da economia. Tá? Então, de uma forma geral, as empresas estatais elas vão ir diminuindo, mas elas vão sendo aí principalmente alocadas em partes mais estratégicas, empresas mais estratégicas. Existe ainda as empresas estatais na China, claro, com certeza, mas elas estão alocadas mais em partes estratégicas, como petróleo, de base, né, a indústria pesada, de carvão, de aço, e etc, tá? Então, mostrando aqui um pouquinho para vocês essa questão da China de Deng Xiaoping. O Xiaoping ele vai trazer o projeto de 4 modernizações, seriam 4 grandes projetos de modernização da China. A ideia é realmente inserir a China no mercado internacional, no comércio internacional, e aí a gente vai ver diversas modificações na economia chinesa, tá? Então, da agricultura, as comunas populares, elas acabam, a agricultura ela volta a estabelecer, né, uma fonte de renda para o agricultor, para o produtor rural, ele pode agora passar a comercializar, tá? Isso vai aumentar a produtividade.
E aí, esse processo de grandes 4 projetos de modernização é basicamente a entrada de capital estrangeiro, o lucro, né, que era uma coisa inaceitável pro Mao Tse, mas agora o lucro, ele incentiva, né, o trabalho, o desenvolvimento. Então, assim, a ideia era diminuir muito o controle estatal, muito mesmo. E o lema, né, do Xiaoping é: não importa a cor do gato, o que importa é que ele caça os ratos. Então, não importa se é socialismo ou capitalismo. A economia precisa fazer, a economia precisa crescer. A China precisa se desenvolver, a China precisa se modernizar. Problema se é com capitalismo. Não estou nem aí se é capitalismo ou socialismo. O importante é fazer a China crescer, tá? Então, aí tá a nova cara chinesa e uma das grandes explicações porque ela cresceu bastante. E aí, na década de 80, o Xiaoping ele vai começar a separar áreas, né, que seriam prioritárias para receber esses investimentos estrangeiros. Tá? Então, basicamente, serão enclaves industriais, tá? Que a gente chama de zonas econômicas especiais, onde ali 100% terão um modelo capitalista de mercado, a organização produtiva do capitalismo, tá? Show? E nesse momento a gente vai ver uma entrada massiva de diversos países, principalmente Estados Unidos, Japão e principalmente Estados Unidos, Japão e União Europeia, mas também alguns investimentos estrangeiros de países como Taiwan, como Hong Kong, como Tailândia, como Malásia. Por quê? A gente vai ter uma grande parte da população dessas áreas de origem chinesa. Então, eles veem nesse momento, né, uma forma de se reterritorializar com o seu antigo território, né? De se integrar com seu antigo território. Eles estão em outros países, mas eles são de origem chinesa, então de investir no seu território, coisa que não era possível anteriormente, tá? Então, assim, eu tenho uma elite, tá? Que tem ali uma elite etnicamente chinesa em outros países que começam a investir massivamente nesse território. E aí esse projeto de 4 modernizações cresce bastante. A gente tem um desenvolvimento muito grande. Só que é o seguinte, a gente não pode esquecer que a economia é capitalista, mas a política ainda é comunista, ainda tem um único partido, ainda é bastante autoritário, ainda é bastante totalitário. E assim, a população, para ela, vai ficar um pouquinho difícil, né, entender essa lógica. Nós somos capitalistas na economia, mas somos comunistas nas ideias, na política. E aí, a gente vai perceber que nesse mesmo momento, no final da década de 80, tá tendo a abertura econômica, a Glasnost, a perestroika na União Soviética. A população chinesa ela vai ver isso e aí ela falou, e ela vai começar protestos, né, para tentar reaver essa questão da liberdade, da democracia, etc. Só que vai ser duramente reprimida, tá? Então a gente vai ter diversas manifestações no final da década de 80 que vão ser intensamente reprimidas. E aí a gente consegue ver realmente o controle comunista, o controle autoritário de Xiaoping, né, nesse país. Show? Tranquilo aí para vocês? Aqui mostrando um pouquinho sobre as zonas econômicas especiais, as nossas queridas CEEs. Eles são enclaves econômicos abertos ao investimento estrangeiro. A gente consegue ver que há concentração, por exemplo, aqui nessa área do norte da Manchúria, onde eu tenho onde eu tenho, né, basicamente uma diversificação industrial bastante grande. Muitas dessas ligadas, ó, siderurgia, metalurgia, que são indústrias de base, até mesmo porque a China, principalmente nessa área, ela é muito rica, né, em ferro, em carvão, tá? Outros minérios que são importantes, a China vai começar a importar de outros países que vão acabar sendo áreas periféricas a ela. Então a gente vai ter dos países africanos. Por exemplo, hoje a gente consegue ver uma relação muito direta, muito íntima, né, entre a China e alguns países africanos, né, com o continente africano como um todo. Mas por quê? Porque apesar da China ter muito ferro e carvão, que é essencial para as indústrias de base, para fomentar a revolução industrial, ele precisa também de outros minérios. E esses outros minérios são conseguidos, são obtidos através dessa exploração, essa dominação chinesa em outros países, tá? Então, no caso aqui, a gente consegue ver as áreas, né, das zonas econômicas especiais, as concentrações industriais e as áreas de abertura
né, vocês conseguem perceber que é basicamente aqui concentrada no litoral e pouco interiorizada, tá? Falando um pouquinho aí sobre a agricultura, falando aí um pouquinho sobre a agricultura chinesa. A agricultura chinesa é uma das maiores do mundo, apesar de ser pouquíssimo moderna. A China é o maior produtor de cereais do mundo, o maior produtor de trigo, de arroz, de milho, de millet, tá? Assim, de uma forma geral, ela consegue se desenvolver bastante porque é uma estrutura tradicional. A China já faz isso de forma centenária, durante diversas centenas de anos. A China é especializada na produção agrícola, principalmente numa produção agrícola muito específica devido aos relevos montanhosos daquela área, tá? Mas a produtividade agrícola ainda é bastante baixa. Mas, de uma forma geral, a extinção das comunas populares ela vai favorecer muito o crescimento da China nesse sentido. E grande parte da população vive basicamente da produção agrícola, tá? Outra coisa importante também, como é uma população muito grande, é a maior, né, população do mundo, o consumo é muito grande. Então, assim, a gente consegue perceber que a demanda por produtos agrícolas é gigantesca na China e a venda também de alguns produtos. Tanto que é por isso que a gente consegue entender por que o consumo e a demanda da China consegue fazer oscilar os produtos das commodities do mercado internacional, tá? Então, assim, falando de uma forma geral aqui para vocês, a propriedade rural hoje continua a pertencer ao Estado, mas passou a ser gerenciada pelos próprios agricultores, né, mediante um contrato de uso da terra. Então, assim, é do Estado, mas quem cuida é o agricultor, e então isso modificou e muito, né, o espaço agrário chinês, dando aí a possibilidade desse crescimento gigantesco, tá? Então aqui a gente consegue perceber quais são as principais áreas, né, agricultura e de frentes de fronteiras agrícolas, né? Aqui a gente tem trigo, trigo de inverno, trigo de primavera, arroz. A gente sabe aí que a China é uma grande exportadora de arroz, principalmente porque é cultural, né, o consumo para eles. Esses produtos agrícolas ele é extremamente beneficiado pelo clima, pela hidrografia da área, né, pelos rios amarelo. Gente, outra coisa desses rios são muito importantes também para a China. A China investiu muito em fontes de energia nos últimos anos. Hoje, a maior hidrelétrica do mundo está em território chinês, tá? Então, aí, de uma forma geral, a gente consegue entender essa área da economia. Uma outra área da economia é o setor secundário. Então, na atividade industrial, a China também cresceu bastante. Num primeiro momento, essa arrancada industrial estava muito baseada em produzir em grande quantidade, não baseado na qualidade. Então, por isso que muitas vezes a gente tinha uma sensação de que produto de baixa qualidade era produto chinês. Ah, aqui, produto Xing Ling, né? Que era um produto de baixa qualidade, por quê? A arrancada industrial era basicamente pautada na quantidade de indústrias que tinha. Então, vamos botar a indústria no modelo, né, total fordista, e aí era grande quantidade sem nenhuma qualidade. Hoje a gente tem uma mudança muito grande nessa estrutura, até mesmo porque com a modernização chinesa a gente vai ter avanços tecnológicos sendo alocados na produção industrial, eles vão desenvolver muitas tecnologias de informação. Então, assim, de uma forma geral, essa característica que a gente tinha das indústrias chinesas, elas já estão se perdendo, principalmente no início do século XXI. Isso vem mudando gradativamente e hoje os produtos chineses, eles já são alocados no mercado internacional como de muita qualidade, grande avanço tecnológico. A exemplo aí a gente tem a Xiaomi, né? Xiaomi, tá? E é um tipo de celular que tem, em termos de produção, quase batido, né? A Apple tem crescido muito, é de ótima qualidade e preços mais baixos. Então, assim, a China ela tem se alocado também no comércio mundial através desses tipos de produtos altamente tecnológicos, tá? E altamente com alto valor agregado e de muita tecnologia, tá? Então eles investem bastante nisso. A indústria pesada ainda permanece sob o controle estatal, tá? A indústria pesada é basicamente, isso é uma característica muito, né, em relação aos países mais pobres, que quem cuida da indústria pesada, porque ele tem baixa lucratividade e baixo retorno, né? O retorno é muito devagar, o Estado, tá? Então o Estado, geralmente, quase todos os países,
ele tem aí ele que mais investe nas indústrias pesadas, tá? Esses, como a gente viu no mapa, né, se concentra basicamente ali na Manchúria, onde a gente tem reservas de carvão mineral e de ferro, como eu tinha falado para vocês, tá? Enorme mercado consumidor, enorme mão de obra, tudo isso facilitou essa arrancada industrial, tá? Por quê? Como é uma mão de obra, muita mão de obra e uma mão de obra pouco qualificada, isso atrai muitos investimentos, tá? Além do que, muito mercado consumidor, ou seja, gente para comprar. Tudo bem? Tá tranquilo aí para vocês? Só coloquei aqui para vocês um ponto específico sobre o território chinês. A gente tem aqui a China, Hong Kong, Macau e Taiwan. Eu coloquei aqui uma reportagem de semana passada, né? China classifica declarações do G7, houve o encontro do G7 de difamatórias, né? Porque eles estavam falando que existem muitas áreas, isso é verdade, né? Existem muitas áreas da China que não respeitam os direitos humanos, então, assim, de uma forma geral, essa estrutura comunista inserida no século XXI deveria estar ali mais repaginada, mas em algumas áreas não está, então o G7, né, o mundo ocidental, ele reclama disso. Mas, assim, de uma certa maneira, outros países ocidentais também não, em invasões, né, de algumas áreas, ou em outras áreas do Oriente Médio também não tem essa reclamação, porque esses países também não obedecem, não respeitam os direitos humanos, eles não fazem essa declaração. Mas assim, a gente vai ver um posicionamento do mundo ocidental de confronto com a China, né? Mas por quê? A China está crescendo bastante. Outra coisa também foi a grande discussão da China ter demorado, né, a falar sobre o coronavírus de uma certa maneira, tá? Aqui, então, as tretas, né, entre a China e os países ocidentais. A China hoje, ela tem uma integração muito forte econômica com a Rússia, né, até mesmo porque a história une esses dois países. E aqui, como eu tinha falado, os enclaves, né, autônomos de Hong Kong e Macau, e essa área aqui considerada semi-independente. A gente vai chamar Taiwan, Hong Kong e Macau de Chinas do exterior. Tá? Então, talvez venha na prova de vocês essa nomenclatura, tá? Uma nomenclatura aí do Demétrio. São Chinas que são parte da China, território chinês, que estão além da parte continental, tá? Eles foram, assim, foram áreas extremamente importantes, porque como são áreas que não seguem o padrão político da China, eles foram fontes, né, específicas de recebimentos de investimentos estrangeiros, tá? Então, de uma forma geral, aí a gente consegue entender por que a China ela cresceu muito, muito investimento, muita modernização, as joint ventures e, assim, organizar territorialmente a agricultura, a indústria, tá? Houve um plano muito específico de crescimento chinês, tá? O potencial de consumo em um país com mais de 1 bilhão de habitantes faz com que a gente tenha um impacto, né, no comércio mundial, óbvio, muito grande. E em 2001, a China passa a integrar a Organização Mundial do Comércio. Lembrando que a China faz parte do Conselho de Segurança da ONU, mas até a década de 70, quem fazia parte, né, era Taiwan. Então, assim, hoje a gente vê que a China faz parte da OMC, a China faz parte da ONU, a China faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Então, a China faz parte, basicamente, de todos os grandes conselhos, todos os grandes órgãos, né, da atualidade. E aí a gente consegue ainda entender ainda mais, né, essa expansão chinesa no mundo inteiro, tá? Falando sobre demografia, falando sobre população, a gente sabe aí que a China é o país mais populoso do mundo. A China é o único país que, de fato, coloca uma política de controle de natalidade. Apesar, gente, que assim, essa política de controle de natalidade, ela terminou, né, completamente há 2 semanas atrás, há 15 dias atrás, se não me engano, que foi o seguinte, em 2016, a China começou a permitir, e agora, em 2021, a China permitiu o terceiro filho ou mais, tá? O terceiro filho seria o ideal. Mas por que isso? O que está acontecendo? Baixas taxas de natalidade com um país que está visivelmente envelhecendo, né? Está melhorando a qualidade de vida do país, apesar de bastante moralizado, bastante pobre. A China tem contrastes muito, muito grandes. Naquelas áreas, zonas econômicas específicas, a gente tem um desenvolvimento muito grande, enquanto no interior a gente tem uma parcela da população muito pobre.
Então, assim, há um contraste muito grande, mas de uma forma geral, a gente consegue ver um país que se desenvolveu muito, modernizou muito e melhorou muito os seus indicadores sociais, os indicadores socioeconômicos. As taxas de analfabetismo diminuíram muito, as expectativas de vida melhoraram também bastante. E o PIB também, apesar da China ainda ser um país emergente, não é considerado um país desenvolvido, porque tem um pH não tão grande, isso é devido ainda às baixas taxas de natalidade, às baixas taxas de escolaridade e expectativa de vida que a gente tem da população da área rural. Mas, de modo geral, cresceu muito, melhorou muito, tá? E é o seguinte, um país que está envelhecendo com uma taxa de natalidade muito baixa, uma baixa reposição populacional, vai criar uma problemática muito grande na população economicamente ativa. Então, é o seguinte, eu preciso fazer reformas demográficas. Eu preciso parar de manter aquela estrutura. Uma coisa que se viu, principalmente, é que as taxas de natalidade elas diminuíram e o jovem chinês ele passou a casar menos, a ter menos. Isso impactou muito a geração de riqueza e geração de renda da população economicamente ativa. Então, precisou-se de transformações sociais específicas no século XXI, tá? Que foi diferente no século XX, porque no século XX era um país que crescia muito, que precisava limitar o seu crescimento para que crescesse de fato, tá? Então, falando um pouquinho sobre isso, essas transformações sociais durante o período do século XX, e aí no século XXI a gente tem o fim da política do Filho único, né? Assim, oficialmente não, mas hoje não necessariamente pode só ter um filho, pode ter mais, tá? Então aqui a gente consegue ver que as áreas mais populosas é Pequim, aqui eu coloquei para vocês Xangai, Pequim, são as áreas mais industrializadas, olha aqui, ó, são as áreas mais industrializadas, são as áreas no litoral, também devido à facilidade de ocupação, e as áreas menos populosas são as áreas anecumênicas, são áreas do interior, tá? Até mesmo porque eu tenho aqui importantes cadeias montanhosas que também dificultam a ocupação geográfica aqui, tá? Aqui falando sobre a política do filho único, tá? Então a gente tem uma evolução da pirâmide etária muito grande. Olha aqui como que era na década de 50 e 2005, a gente tem uma mudança muito grande. Surtiu efeito essa campanha de natalidade, controle de natalidade. E outra coisa que a gente consegue perceber também é o aumento da expectativa de vida. Só que o que a gente consegue perceber é que há uma diferença gritante, há um contraste regional gigantesco, né, entre a China do interior e a China do litoral, tá? A China do litoral mais desenvolvida e a China do interior mais pobre, tá? Então, de uma maneira geral, o que a gente consegue ver aqui é taxas de analfabetismo alta, expectativa de vida melhor, altas taxas de mortalidade infantil, no interior, nas áreas rurais, a política do único, ela não era tão rígida, podia ter mais de um filho, tá? Mas, de uma maneira geral, a gente consegue entender aí as diferenças e as evoluções dos indicadores sociais na China através desse gráfico, tá? Lembrando que a China ainda é um país essencialmente rural, 60% dos seus habitantes vivem no campo e em pequenas aldeias, tá? Falei para vocês o tempo inteiro sobre essa liberalização econômica que acontece a partir, principalmente no final da década de 80, início da década de 90. A gente vai ter uma entrada massiva de indústrias de inovação, tecnopolos, universidades, tá? De uma forma geral, a gente consegue ver que a plataforma de exportação, com a abertura econômica que a China passa, a gente vai ter ela como uma das mais importantes plataformas de exportação de bens de consumo do mundo. Então, por isso que tudo é made in China, né? Tudo parece que vem da China. Por quê? Porque foi um projeto industrial, foi um projeto político, um projeto específico, tá? Não somente, não somente de produtos de bens de consumo não durável, mas até mesmo dos duráveis, tá? Na pauta de exportação chinesa, os bens de alta tecnologia hoje ocupam um lugar de maior destaque devido a esse investimento nos últimos anos, tá? Então, aqui mostrando a abertura econômica, na década de 80 a gente tem as zonas econômicas especiais, em 84 começa a se colocar áreas de livre comércio, ou seja, onde a gente, que nem tem na Zona Franca de Manaus, onde os impostos são muito, muito baixos, isso vai favorecer a entrada muito grande de empresas nessas áreas. A gente tem a expansão, né, dessas regiões de zonas de livre comércio
até a gente criar em 92 uma cidade de livre comércio, cidades aqui. Show? Tranquilo para vocês? Ah, professora, eu não entendi muito bem o que você estava falando de China do interior, China marítima. É mais ou menos assim, ó, China marítima é essa parte do litoral, né, mais populosa, com um PIB maior. Aqui é o mapa de PIB, né? PIB maior, com indicadores socioeconômicos melhores, tá? Então, essa aqui é a China do interior, a China do litoral, né? A China marítima. E a China do interior são essas áreas aqui mais interiorizadas, né? Mais pobres, mais ruralizadas, tá? É importante também que a gente tenha uma divisão, a gente tem uma classificação que Xinjiang, o Xizang, né, que é considerado o Tibete, e a Mongólia interior, elas são chamadas de China periférica, que são Chinas periféricas, né, que são as áreas mais difíceis de serem integradas, né, do território. Tanto que o Estado ele vai começar a investir massivamente nessas áreas, aqui principalmente na indústria bélica, né, de uma forma geral, para tentar integrar essas áreas que são extremamente desintegradas para o território, tá? Mas de uma forma geral, a gente consegue ver que as principais populações estão nessas Chinas marítimas, tá? E no caso, o PIB per capita também, tá? Aqui, então, ó, Hong Kong e Macau, onde a gente tem grande parte do que a gente chama China do exterior, e Taiwan, que é a China, também China do exterior, tá? Bem, o seguinte, hoje a gente. Quais são qual é o principal planejamento geopolítico, né, da China em relação ao mundo? É uma ascensão pacífica mesmo, é não criar atritos diretos por conflitos. É criar ali acordos diplomáticos, soft power, uma, uma alocação dentro do cenário internacional que não precisa ser feito à força. Então, uma dessas, né, é, por exemplo, o aumento de empresas estrangeiras chinesas. Então, a China ela vai começar a criar parcerias econômicas com países periféricos, exemplo do Brasil. O maior parceiro econômico do Brasil, por exemplo, a China, e aí a gente também tem parceria com a Rússia, com a Coreia do Norte, a gente tem uma parceria, né, com os Estados Unidos, tanto que em 2016 a gente vai ter ali uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O Trump ele vai ver essa expansão chinesa como uma ameaça para a economia norte-americana e ele vai começar a implantar embargos, medidas protecionistas, alfandegárias de produtos chineses e a China ela vai retrucar, tá? Então a gente cria aí um novo momento em que os cientistas políticos dizem de uma nova Guerra Fria, né? A possibilidade de uma nova Guerra Fria, só que agora no campo comercial. Mas uma outra coisa que a gente consegue perceber, basicamente, é a ocupação de empresas chinesas no continente africano. Hoje tem mais empresas chinesas no continente africano do que empresas africanas. Tá? Então aí é um projeto geopolítico de dominação. Claro que na África tem uma questão também geográfica, porque eles têm muitos minerais, recursos naturais que a China não tem, mas de uma maneira geral é uma expansão geopolítica, é um projeto geopolítico. A África é extremamente atrativa, até mesmo porque a gente sabe que Pequim, né, no caso a China, não é um país democrático e muitos países, né, da África também não são, tá? Então, de uma maneira geral, o modo de organização política é bem parecido. Bem, gente, espera aí que você, assim, eu teria muito, muito mais coisa pra falar sobre China com vocês, mas é isso, eu acho que é o que vocês precisam saber. O capítulo da China é bem grandinho, tá? Então conta muita história da China, fala bastante específico da questão da África, tá? Mas de uma maneira geral, era isso que vocês precisavam e eu tenho certeza que vão acertar, vão gabaritar qualquer questão. Cai, acredito, uma questão de China para vocês. Até a próxima, tchau!